Eu sei, ainda estamos em 2025, mas esse é o assunto que ferve no bastidor político. Por isso a gente traz aqui para você, ouvinte, que também está sempre atento ao processo eleitoral. Uma pesquisa aponta que Ratinho Júnior e Bolsonaro são os nomes aí considerados mais fortes entre os paranaenses para a disputa presidencial de 2026. Esse levantamento divulgado no fim de semana foi feito pela Futura Inteligência, é uma empresa da Apex Partners. Os dados indicam que o ex-presidente e o atual governador aqui do Paraná são os nomes mais fortes entre os eleitores paranaenses na corrida pelo Palácio do Planalto. Em um dos cenários, Bolsonaro aparece com 39,9% das intenções de voto. Na sequência, vem já o Ratinho Júnior com 26,8% e o Lula na terceira posição desse levantamento com 17,9%. Nesse extrato, brancos e nulos chegam a 7,9% e outros 7,5% são aqueles que se consideram indecisos. Em um cenário sem Bolsonaro, Ratinho Júnior chega a 40,4%. Na sequência, Michele Bolsonaro tem 28% e Lula chega a 19,1%. Ronaldo Caiado chega a 2%. Brancos e nulos totalizam 7,1% e outros 13,4% estão indecisos. Um terceiro panorama aponta Ratinho Júnior com 46,8%, Lula com 19%, Tarcísio de Freitas com 16% e Ronaldo Caiado com 1,9%. Brancos e nulos chegam a 12,7% e os indecisos chegam a 3,6%. Agora, quando o Lula não aparece ali na pesquisa e entra o nome do Geraldo Alckmin, o atual vice, a diferença entre Bolsonaro e Ratinho diminui. Nesse quadro, o ex-presidente chega a 39% e o governador do Paraná 35,1%. Alckmin 11,4% e Ronaldo Caiado 1,2%. Brancos e nulos 11,2% e 2,1% disseram que ficariam indecisos aí, não souberam escolher. Outros dois cenários, sem Bolsonaro, ainda com Alckmin, então também sem Lula, mantendo Michele Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Ratinho, nesse cenário, chega aí a mais de 40%. Entre os candidatos para presidente que os paranaenses não votariam de jeito nenhum, vem Lula, no começo já com 59,2% despontando essa lista. Na sequência, Bolsonaro também com 33,1% e Eduardo Bolsonaro com 23,5%. Michele Bolsonaro é rejeitada por 23,1% dos paranaenses ouvidos. Geraldo Alckmin teve um índice de rejeição de 21,7%. Gustavo Lima, de 20,2% e Ciro Gomes, de 19%. Pablo Marçal, aqui no Paraná, segundo esse levantamento, tem 17,9% de rejeição. O Ronaldo Caiado com 13,2%. O Zema tem 10,3%. Tarcísio de Freitas tem 10% de rejeição. E o governador do estado, Ratinho Júnior, 9,5%. Outros 2,3% rejeitam todos os nomes apresentados. 1,3% não souberam responder. E 0,3% não rejeitam nenhuma das opções. A pesquisa foi feita com 800 entrevistados entre os dias 14 de março e 1º de abril. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. Essa pesquisa ela mostra aquele pontapé inicial, porque se o governador dentro do próprio estado não vai bem numa projeção nacional, já pode indicar ali alguma mudança de rota. Nesse caso, Ratinho Júnior, que já está falando há bastante tempo que quer o nome dele, que está com o nome dele disposto aí para as eleições à presidência da República de 2026, tem um bom desempenho aqui no estado do Paraná. E é também aquele que, além de aparecer com grande aprovação e com uma disputa acirrada com outros nomes que têm já um simbolismo maior, ele também tem baixíssima rejeição dentro do estado. Isso vem junto com toda a campanha, com toda a execução de governo dos últimos aí 2 mandatos, o atual ainda que está em execução, mas que vem repercutindo de forma, como a gente observa, segundo esse levantamento, positiva entre os paranaenses. A gente vê que depois de Ratinho Júnior, o único governador que consegue pontuar alguma coisa aqui no Paraná de forma um pouco mais significativa é o Tarcísio de Freitas, que além de ser ali o gestor de São Paulo, também teve uma grande projeção nacional, porque ocupou o ministério durante ali a presidência de Jair Bolsonaro. Agora, Rafaela Moron, não é nenhuma novidade a gente ver aqui o nome do Ratinho tendo um bom desempenho dentro do Paraná. Porém, será que no resto do país também é assim?
Essa é a dúvida, né, Bea? Porque é mais certo que o Natal em dezembro a gente tem uma grande aprovação aí do nome do governador Ratinho Júnior aqui no Paraná, né, diante do eleitorado, assim como do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os dois despontando aí como os nomes mais fortes na corrida presidencial dentro desses cenários que foram testados, mas é preciso ter em mente que quem foi ouvido foi o eleitorado aqui do Paraná. Então, teria como surpreender de qualquer maneira. Tanto é que a pesquisa mostra, inclusive, que o melhor desempenho do Ratinho, chegando ali na casa dos 46%, salvo engano, é justamente frente ao presidente Lula. O PT tem uma rejeição enorme no Paraná. E isso, as pesquisas acabam convergindo. Tanto é que o Estado aqui, se dependesse da escolha do Paraná, o presidente da República, historicamente, teria sido outro. A gente não teria tido nenhum governo do PT, porque aqui, sempre a centro-direita e a direita acabaram levando as eleições, né? Salvo engano ali, algum recorte ou outro, mas de maneira geral é esse o quadro que se apresenta. O eleitorado do Paraná é de direita, é um eleitorado conservador e tem resistência com nomes de esquerda. A própria pesquisa traz, inclusive, ali um recorte, né? De que quem seriam os paranaenses, quem os paranaenses não votariam em hipótese alguma. Quem lidera? Tem um palpite aí do carro? Você que está na live? É o presidente Lula, bate na casa lá dos quase 60% em termos de rejeição, em quem não votaria de maneira alguma. Agora, esse é o desafio que se coloca. Inclusive, a gente teve uma outra pesquisa Atlas, e saiu acho que na sexta-feira, salvo engano, que trouxe ali uma pergunta muito interessante, se haveria um espaço para que algum outro nome, fora Lula e Bolsonaro, tivesse possibilidade de desempenho. E para 70%, naquele caso, trouxeram ali os eleitores, aí uma pesquisa que não foi feita só no Paraná, a avaliação de que, sim, há espaço para um outro nome. Depois, quando você vai ver os recortes, né, em termos ali de os nomes que são citados, não apresentam muita viabilidade, mas a gente ainda não tem uma campanha clara sendo colocada na rua e há exatamente dúvidas em torno do nome de Bolsonaro, que está inelegível e segue se proclamando ali um candidato até o último momento. Então, já existe uma mexida nesse cenário. Quando a gente olha, é preliminar, as eleições são no ano que vem, ainda existe um afunilamento de nomes que vão concorrer pela direita, mas fica claro que a aprovação do governador no estado há, né, e no país existe a leitura de que há espaço para a chamada terceira via, dessa vez talvez até com mais musculatura do que nas eleições anteriores. Olha, também essa pesquisa, Rafa, me chamou bastante atenção, além da rejeição que você já trouxe aí com o Lula batendo 59%, também chama um pouco a atenção essa rejeição da família Bolsonaro, né? Você tem aqui uma rejeição de 33,1% de Jair Bolsonaro, 23,5% de Eduardo Bolsonaro e 23,5% também de Michele Bolsonaro, né? Então você já tem uma rejeição começando a crescer aqui no Paraná frente à família do ex-presidente. E você tem, claro, uma rejeição muito baixa de Ratinho Júnior, 9,5%, pelo trabalho que ele tem feito aqui no estado, que tem sido reconhecido pela população. Basta ver que ele tem uma aprovação da gestão na casa de 80%. Agora, o Lula segue derretendo, né, aqui no Paraná. Só para a gente ter uma ideia, você que está em casa me ouvindo agora, na eleição de 2022 ele fez 37% dos votos no Paraná. Hoje, o melhor cenário para ele aqui, os eleitores, são 19% de intenção de voto ao petista. Então você vê como está caindo essa intenção de voto no presidente Lula, o que pode comprometer o projeto de reeleição dele, já que, se nada mudar, acho que só uma questão de saúde tira o Lula